Bom dia, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal aqui no YouTube. E hoje eu tô aqui para apresentar uma oportunidade verdadeira para vocês. Qual é a oportunidade verdadeira, Pedro, nos Estados Unidos? É você chegar primeiro, logo no lançamento do condomínio. E a gente está aqui no Lake Haven, mais um produto da Pulte, na região de Clermont, a região que mais cresce, residencial aqui nos Estados Unidos. Então, presta atenção nessa comunidade, que vai ter desde townhomes até single families, das maiores que tem, inclusive a planta Roseland, que é a mais desejada por todos, tá? A gente vai ter também, que faz muito sentido aqui para investidores e para quem está querendo morar e não quer investir muito, são as bungalows. As bungalows são aquelas casas single families que são separadas dos vizinhos, mas a garagem é no fundo e você não tem, em teoria, você não tem o jardim. Mas aqui você pode fazer sim uma bungalow com uma separação da garagem e você vai ter ali uma área no meio que o seu pet vai poder aproveitar e você também vai poder fazer uma areazinha de churrasco, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa comunidade, tem diversas plantas, várias oportunidades para você e o preço tá muito bom porque é lançamento. Acompanha a gente aqui. Uma comunidade em Clermont significa o quê? Que você, além de ter uma excelente casa por um preço muito bom ainda, você vai ter uma comunidade com uma estrutura de resort, tá? Que é difícil acontecer em Windermere e o Intergarden, exatamente porque a terra lá é cara. Como aqui em Clermont é uma região em desenvolvimento, você vai ter um condomínio altamente estruturado, com piscina resort, quadras de pickleball, quadras de tênis, parquinhos, academia, tudo integrado num só lugar, tá? Então, se é a oportunidade que você queria, é a oportunidade que você vai ter, tá? Então, segue aí, ó, olha esse quadrinho, essa legenda que mostra tudo que vai fazer parte dessa comunidade. Estamos numa região que cresce rapidamente. A gente tem certeza que essa região de Clermont aqui, que é muito próxima ao Intergarden, Horizon West, ela vai ser o próximo Hamlin. Vocês que acompanham diversos corretores aqui na Flórida sabem que o boom daqui da região residencial de Orlando foi exatamente o Hamlin nos últimos anos. E eu tenho certeza que essa região de Clermont vai seguir os mesmos passos. A gente vai ter a construção do Olympus a aproximadamente 5 minutos dessa comunidade e a gente está a 8 minutos do Hamlin. Então você está no meio do caminho desses dois pontos de atração e de desenvolvimento aqui, tá? Uma comunidade, a Pulte dispensa comentários, é a terceira maior construtora dos Estados Unidos, com um acabamento excelente, produtos diversos dentro dessa própria comunidade e com uma excelente localização. Vamos olhar os modelos? Então agora a gente vai mostrar esse modelo que eu acho excelente, tanto para morar quanto para investir. Então enquanto você não vem, não se muda aqui para os Estados Unidos, você vai conseguir alugar essa casa muito facilmente, ela está com preço excelente também. É o famoso modelo bungalow, que é aquela casa que ela não é colada com o vizinho, ela tem uma separação, mas a garagem não é na frente, ela fica no fundo. E dois detalhes vão fazer a diferença nessa casa aqui, tá? É você colocar a garagem afastada da casa e aí você cria um quintal onde você vai poder ter o seu pet ou alugar para quem tem pet. E também você vai ter a possibilidade de colocar, que a gente chama aqui a casa da sogra, acima da garagem. Então, esses dois movimentos podem fazer a sua casa se tornar bem lucrativa. Vamos olhar esse modelo? Quanto que você consegue alugar essa parte? O que você chama de casa da sogra, mais ou menos? Vamos lá. Essa casa da sogra, você consegue alugar entre $1.000 e $1.200. Isso aí é excelente. A comunidade pede, o HOA aqui que a gente chama, pede que você esteja morando na propriedade para que você possa alugar essa casa da sogra, tá? Então tem que ficar atento a esses detalhes. O que a gente pode dizer sobre esse modelo é o seguinte: é uma casa muito espaçosa e que a gente vai estar trabalhando já com essa garagem afastada e já com a casinha da sogra lá em cima, em torno dos $600 mil. Essa mesma casa lá na região de Wintergarden, a gente está falando de 700 e poucos mil dólares. Outro detalhe é que a gente tem bungalows menores aqui também, a partir ali de, já completinha, a partir dos 400 mil alto, 500 mil dólares, você vai conseguir fazer uma bungalow dessa, tá?
Essa aqui especificamente seria do jeito que eu teria para mim. É um modelo onde tem muito espaço, apesar de ser uma bungalow, ela é larga, ela é espaçosa, ela cabe uma família tranquilamente aqui de 5 pessoas, fora a casa da sogra que você tem em cima da garagem, tá? O acabamento dessa construtora é muito boa, você vê pela pedra que é utilizada, tudo isso aqui é upgrade, tá? Que você tá vendo. Mas você vê que o acabamento dela é muito bom. A gente tá falando de armários já brancos, em tons mais claros, como é que o brasileiro gosta. A gente tá falando sempre em open floor plan, que é esse espaço integrado entre sala, cozinha, sala de jantar. E aqui um detalhe muito bom, tá? Que é o que eu falei para vocês, que é a garagem não está anexa à casa, ela tá afastada. Então você consegue criar essa área aqui de convivência, de churrasco, de um bate-papo mais informal com os amigos. E você consegue também ter o seu petzinho aqui mais natural, não só debaixo do ar-condicionado, né? Você vai conseguir ter uma área para o seu animal de estimação. Toda essa área aqui é sua da casa até o limite dela. Aqui, como é uma casa de esquina, ela tem um terreno melhor e aí vai realmente até próximo à calçada ali, tá? Então, um detalhe muito importante, que é o que eu falei para vocês, tá? Esse acesso aqui, que é um acesso independente, é o acesso à casa da sogra. Então a pessoa não precisa entrar na casa ou não precisa entrar na região de quem está morando aqui dentro para ter acesso à casa da sogra. Vamos lá começar por ela, que é o ponto forte aqui dessa casa, tá? Tanto esse afastamento que eu falei para vocês entre a casa e a garagem, quanto essa casa da sogra. Então a gente está falando de um apartamento, de uma suíte, tá? Não é um kitnet, ela tem um loft, ela tem uma parede que faz exatamente o quarto, que é uma suíte, que tem um banheiro, e uma cozinha toda integrada, tá? Então você ter esse ambiente aqui, se você morar aqui, essa casa da sogra pode funcionar tranquilamente para ajudar você a pagar o seu financiamento. Se você não está aqui e vai alugar, isso também vai te ajudar a alugar isso com um valor agregado muito maior. Então, se você me acompanhar aqui, você vai ver que é realmente um apartamento completo de um quarto, com uma suíte, e dentro do próprio quarto você vai ver que tem uma lavanderia. Ó, saindo aí da lavanderia, você vai ver que a gente está realmente num apartamento completo aqui, né? Que você vai dar independência a quem estiver morando nessa área aqui. E de forma privada, porque ela não interfere na vida comum de quem está morando na casa lá dentro, tá? Com acesso independente, etc. Me segue aí no vídeo até o final, que eu vou pegar um papel e uma caneta e a gente vai fazer uma conta juntos sobre por que isso aqui é um bom investimento para você. Você que quer saber números, quer saber sobre mais ou menos quanto você vai pagar de financiamento, quanto é que seria um aluguel disso aqui, e aí você vai conseguir ter uma ideia de fato para onde seu dinheiro vai, além da valorização, a rentabilidade que ela vai te dar de aluguel, tá? Acompanha a gente aí até o finalzinho do vídeo. Já estamos subindo aqui a escada do segundo andar da casa, na parte principal da casa, tá? Saímos lá da casa da sogra e chegamos aqui para entender como é que funciona essa planta. É uma planta muito boa, você vê que ela é espaçosa e tem esse loft aqui ainda, tá? Para você fazer sua sala de TV independente. Vamos começar aqui pela Suite Master, e sempre próximo à Suite Master, a construtora americana sempre coloca a lavanderia para facilitar a vida do dono, tá? Quarto espaçoso, você vê que é uma cama king com 2 cabeceiras ao lado, você vê o espaço que tem esse quarto, tá? E suíte com shower, estilo brasileiro, sem banheira, troninho independente e privado e um closet muito grande. Então, apesar de ser uma bungalow, ela é uma casa muito boa, que cabe uma família realmente de 5 pessoas tranquilamente aqui, tá? Vamos agora voltar aqui para o loft, e aqui está a separação para os outros quartos, tá? A gente vai ter mais esses 2 quartos aqui, com tamanhos muito bons também.
E esses 2 quartos serão atendidos por esse banheiro aqui, tá? Então, pense aí, você estaria investindo em torno de 570 a 600 mil dólares numa casa onde a gente tem 4 quartos, 3 banheiros e ainda tem o afastamento da garagem e da casa, podendo ter a varandinha e o apartamento em cima da garagem. Isso faz total sentido para um investidor que quer rentabilizar aqui com aluguel. Uma casa com preço bom e com a possibilidade de um aluguel mais alto. É isso que vai fazer os números fazerem sentido, tá? Vamos fazer essa conta agora, vou voltar lá, pegar um papel, uma caneta, para você ver que isso aí faz total sentido como investimento. A casa aqui, ela acomoda mais ou menos quantas pessoas? E se eu quiser ela exatamente do jeito que ela tá aqui, quanto que eu pago mais ou menos? Bom, a gente está falando de uma casa no prédio principal, sem contar com a casa da sogra, a gente está falando de 4 quartos, 3 banheiros, acomoda facilmente 5 pessoas. Tá? Uma família de 5 pessoas. E se a gente contabilizar a casa da sogra, a gente está falando a possibilidade de mais 2 ou 3 pessoas do lado de lá, tá? Então faz super sentido essa planta aqui. E o preço dela tá muito bom. A gente está falando de casa a partir de 578 mil dólares. E com os upgrades que você vai fazer, vai ficar ali nos 600 baixo. Uma mesma casa dessa, a 8 minutos de distância daqui na região de Horizon West, a gente está falando de 720, 730 mil dólares. Quanto tempo da Disney aqui? A gente está a 15, 20 minutos da Disney. A gente tem uma segunda opção, se você quiser economizar mais ainda, que é ter uma bungalow menor. Essa aqui é de 40 pés de frente, essa é 33, tá? Então, a gente pode tentar viabilizar um número ainda que seja mais enxuto. E aqui o que é que a gente faria? A gente teria essa bungalow menor e ao invés de ter essa varandinha, a garagem seria colada com a própria casa. A gente vai reduzindo o custo e começa a trabalhar entre os 480 mil dólares, 400 alto, até os 500 baixo, tá? Então, se o objetivo for ter uma casa independente, que não é conjugada como outra qualquer, que você não gosta de townhome, você quer trabalhar com essa, esse modelo faz total sentido. 480 alto significa algo acima de 470 mil dólares e 500 baixo, 520, 530 mil dólares. Como prometido, vamos fazer uma planilhazinha rápida aqui de investimento para a gente ter uma ideia de como é que funcionam os números aqui, tá? Investimento. A gente vai fazer 3 números, um num cenário de 25% de entrada, aqui a entrada, tá? Um num cenário de 35% de entrada e um num cenário de 50% de entrada. Por que esses 3 cenários? Porque todo corretor aqui nos Estados Unidos vende a ideia que você, como brasileiro, você pode dar 25% de entrada aqui. E eu vou te mostrar que esse número não fecha em relação ao aluguel. O número correto que fecha, que é o break-even aqui, é 35%. E a partir dos 50%, você já começa a pagar todos os seus custos e começa a ter também ainda um retorno financeiro, tá? Então, se você compra algo aqui em torno de 400 mil dólares, 25% tá dando em torno de 100 mil dólares, tá? Se você deu entrada de 400 mil, 35%, vai dar em torno, vamos ver aqui, 400 mil vezes 35% vai dar 140 mil dólares de entrada, tá? 140 mil. E se for 400 mil, a gente está dando 200 mil dólares de entrada, certo? A gente tem esses 3 cenários. Importante dizer sempre que, se você hoje, nos juros que está nos Estados Unidos, se você dá 25% de entrada, você vai ter mais ou menos um juros na casa de 6,8%. Se você dá 35%, a gente está falando de 6,5%. Isso aqui é variável, vai depender da economia na hora que você decidir. E se você dá entrada de 50%, a gente está falando de algo de 6,2%. Então você, além de fazer uma prestação menor, você consegue atingir um juros menor, tá? É claro que isso aqui é variável, você tem que conversar com o agente de financiamento. Mas isso aqui é pela experiência que eu tenho visto dos meus clientes que têm fechado aqui, tá? Então vamos lá. Se a gente
está falando em torno de 25% de entrada, a prestação vai ficar algo em torno de $1.800, tá? Principal mais juros. Se a gente dá 35% de entrada, a gente está falando que a prestação vai cair para $1.600. E se a gente der 50% de entrada, a gente vai cair para uma prestação de $1.200. Sempre principal mais juros, tá? Principal mais juros. Então, repare que o quadro muda bastante, de 25% para 50% de entrada. Sua margem fica muito melhor. Aqui, o que é que acontece nos Estados Unidos? O banco, ele sempre vai pagar para você, o banco, além de te cobrar o principal e os juros, ele vai pagar para você o IPTU mais o seguro da casa, porque ele não quer perder a sua casa nem para a cidade, se você deixar de pagar o IPTU, nem quer perder num acidente na casa. Então ele paga para você e te divide isso e dilui em 12 prestações. Então você vai ter que juntar esses valores aqui, o valor do IPTU e o da casa, tá? A gente está falando que o IPTU aqui gira em torno de 1,7% sobre o valor da casa e o seguro dessa casa aqui vai girar em torno de uns $1.500 por ano. Vamos chegar nessa conta aqui também, tá? Então, uma casa de $400 mil vezes 1,7%, a gente está falando de um IPTU de $6.800 ano dividido por 12. A gente está falando de vou arredondar, $570 mês, tá? Mais o seguro, que é mais ou menos 1.500 dividido por 12, a gente está falando de $125 mês. Então, vamos lá. Em 25% de entrada, a gente está falando de 1.800 mais 570 mais 125, igual a, vamos lá fazer essa conta, 1.800 mais 570 mais 125. A gente está falando de um custo de $2.495 mês. Se a gente fala numa entrada de 35%, a gente está falando de $1.600 mais 570 mais 125. A gente está falando de 2.295. Se a gente está falando de 50%, a gente está falando de $1.200 mais 570 mais 125. A gente está falando de um custo aqui de $400 a menos, algo em torno de $1.895, tá? Então essa é a diferença. Ah, Pedro, e quanto é um aluguel de uma casa dessa de $400 mil? Ah, detalhe, a gente tem que acrescentar esses números aqui, a taxa condominial, que a gente está falando algo em torno de $300, tá? Que é o condomínio, que a gente aqui chama de HOA. Então, qual é o custo total aqui, dando 25% de entrada? $2.800 com os 300, $2.600 na casa dos 35% e $2.200 dando entrada com os 50%. Qual é o aluguel aqui? Exatamente $2.600. E aqui você já cobra o aluguel com todos os custos. Então, $2.600, se eu der 25% de entrada, eu fico negativo $200 mês. Se eu der 35% de entrada, é o break-even. É em torno de $2.600. Vai ficar elas por elas. Você vai ganhar na valorização, na dolarização e na parte do pagamento do principal que ele vai estar fazendo. Mas se você der 50% de entrada, você já começa a cobrir todos os seus custos e ainda colocar em torno de $400 mês no seu bolso, tá? Então, para investidor aqui eu falo, vamos partir de 35% de entrada. Esse é o break-even de qualquer produto. Se você compra uma casa de 400, 500 e 600. Qual é a grande diferença desse condomínio aqui? É exatamente o produto que a gente chama de bungalow. Por quê? Porque
você vai ter o aluguel normal da casa principal, que vai dando 35% de entrada, você chega no break-even, no ponto de equilíbrio da casa, mas você aqui tem a casa da sogra, que vai lhe dar algo em torno de $1.200 a mais. Então, pode ser que comece a fazer sentido aqui você dar 30% de entrada ou 25%, exatamente porque você vai ter essa casa da sogra aqui. E se você der 50% de entrada ou 35% de entrada, sua margem no aluguel vai aumentar muito, exatamente por causa da casa da sogra aqui. Então, os números fazem sentido grande quando você parte para esse produto. E se você está pensando em morar, você vai ter numa casa de $400 mil. Aqui a gente vai mudar um pouquinho as contas, porque a gente está passando para uma casa de $500 mil ou $600 mil. Vamos por $600 mil. Se você der 25% de entrada, mas você construir a casa da sogra, esses 1.200 vão fazer super sentido em pagar pelo menos 30% do seu mortgage, entendeu? Então, se você quiser mais informações sobre isso, se você quiser uma planilha, como eu já elaborei, com todos esses números, de 400 a 700 mil dólares de investimento, com 25% de entrada, 35% de entrada, 50% de entrada, entre em contato comigo que a gente faz essas contas juntas, a gente entende qual é o seu perfil, qual é o orçamento que você tem e te coloca no melhor cenário, no melhor produto e nos melhores números que vão fazer a sua conta dar certo e seu investimento deixar de ser um risco aqui para ser algo matemático, algo que realmente faça sentido e que você encontre uma previsibilidade, né? É claro que juros mudam, preços dos imóveis mudam, mas uma matemática feita de forma mais concreta, com números que são apresentados historicamente no sistema que a gente tem aqui, que a gente consegue visualizar o retrovisor. A gente não consegue ter bola de cristal para saber o que vai acontecer para frente, mas o retrovisor do que está acontecendo no momento presente e que aconteceu nos últimos meses, você vai ter uma possibilidade muito maior de não errar, tá? Então, se esses números fazem sentido para você, entre em contato com a gente, que a gente vai buscar o melhor produto, tá? Esse é o canal Pedro Vieira. Se você quiser conteúdos como esse, informativos, elucidativos, comenta, curte e manda para quem está querendo dolarizar a parte do patrimônio, tá? Eu sou Pedro Vieira, seu corretor de imóveis aqui na Flórida.